Oi, gente. Eu queria gravar um vídeo em homenagem à Sexta-feira 13. Eu sei que eu tô atrasada, mas tá muito calor e eu tô um pouco doente, então eu espero que vocês me deem um desconto. Exatamente por isso, eu devo focar numa edição mais voltada pros animes, até porque é um vídeo de sugestões, então eu acho que não vai fazer muita falta eu ficar aparecendo. Eu escolhi uma temática pro vídeo porque eu não sou exatamente uma especialista em animes de terror, e a meu ver, nada representa melhor essa data do que o misticismo e o mistério. Por isso eu decidi fazer sugestões de animes centradas nessa temática, uma coisa mais voltada pra contos, coisas mais pra fantasma, não necessariamente terror, alguma coisa mais gore. A princípio, eu pretendia colocar só animes curtos, que fossem possíveis de ser vistos em um dia, só que eu decidi que seria interessante ter uma variação assim de durações, de acordo com o tempo disponível que cada pessoa tivesse para ver. Eu senti que a minha primeira recomendação precisava ser Mahou Sakai no Yume. Eu amo vários animes sobrenaturais, mas esse é um grande xodó no meu coração. Também conhecido como Ancient Magus Bride, esse anime se trata sobre Hattori Tse, uma menina de 16 anos que, devido ao passado conturbado, ela não exatamente é presa pela própria vida. Ter perdido mais do que ser esperado de alguém da idade dela fez com que ela não rejeitasse a proposta oferecida por um mago que mais parece um monstro do que um humano. A história ela aborda os efeitos causados pelo contato entre essa criatura e a Tisse. Esse anime é lindo em todos os aspectos. A animação ela é graciosa, a trilha sonora ela combina perfeitamente com a temática do anime, que por acaso provoca uma imersão fantástica. E acima de tudo, várias questões sobre a fragilidade humana são abordadas com muita sensibilidade e responsabilidade. Particularmente, assim, assistir esse anime me desligava do nosso mundo e eu sentia que eu estava mais leve, eu ficava bem encantada, era uma experiência muito boa. A temporada 2, ela tá pra sair e eu super recomendo que vocês assistam. Aproveitando a brecha de Mahou Sakai no Me, eu quero indicar a vocês o incrível Tatsukuni no Shoujo, a garota do outro lado. Como devem ter notado, eu tenho fascínio por criaturas místicas, como o Elias e o Sensei. Mas não é só por isso que essa obra tá aqui. Teoricamente, Tatsukuni é mais um mangá do que um anime, já que eles só animaram um OVA de 10 minutinhos. Foi feito pela Wit Studio, que é a mesma de Shingeki no Kyojin. Mas eu quero aproveitar a existência desse OVA para que quem não conhece possa ter a oportunidade de experimentar e, caso goste, vá ler o mangá. Apesar das aparências, as duas obras têm mais diferenças do que semelhanças. Tatsukuni aborda um aspecto mais denso sobre a sociedade, focado em questões religiosas e de discriminação. A publicação do mangá lembra um conto de fadas, uma versão mais Irmãos Grimm, ainda assim um conto de fadas poético, com desenhos contando com alto contraste, a fim de enfatizar a diferença entre os dois personagens principais, a Shiva e o Sensei. Após ser abandonada, Shiva é acolhida pelo Sensei, porém eles não podem se tocar, caso contrário, ela irá ser contaminada pela maldição que a atormenta. Felizmente, a Witch fez um trabalho primoroso e eles preservaram os aspectos do mangá que o tornam único. O OVA ele se comunica de forma inteiramente visual e musical. Ele não tem nenhum diálogo. Assim, tem diálogo no mangá, só que eles optaram, foi uma escolha mais artística de não colocar diálogos no OVA e eu particularmente gostei muito dessa escolha. Isso confere um aspecto tradicional à obra, que lembra os antigos filmes nos quais as transições musicais elas transmitem adequadamente cada sentimento a ser representado. Você se coloca no lugar do personagem, você consegue se sentir como ele, basicamente observando o que ele faz e como as músicas mudam de acordo com o que está acontecendo. São só 10 minutinhos, então se vocês forem ver, se entreguem ao OVA, porque assim a imersão ela vai ser mais eficiente e, consequentemente, a conexão com a história e a mensagem que ela passa vai ser muito maior. Na terceira recomendação, a gente tem outro anime curtinho. Hotarubi no Morie é um filme de menos de 50 minutos que conta a história de uma menina chamada Hotaru. Ao visitar um parente, a menina de 6 anos se perde numa floresta conhecida por abrigar espíritos. Nela, Hotaru encontra um menino misterioso com uma máscara de raposa. Assim como Tatsukuni no Shoujo, esse filme aborda barreira física, mas dessa vez de um aspecto romântico. O menino com a máscara de raposa, o Gin, ele alega ser um espírito que vai desaparecer se ele for tocado por um humano. Em cerca de 40 minutos, a gente acompanha o progresso do relacionamento entre Hotaru e Gin, que se vê uma vez por ano durante as férias. Esse filme merece muito uma chance, não só por ele ser uma experiência rápida, mas justamente por ser uma obra que conseguiu causar tamanho impacto em tão pouco tempo. Tem um MV, inclusive, desse filme, que me faz chorar até hoje, é lindíssimo. Acho que eu vou até deixar na descrição. Seguindo essa vibe mística e de natureza, a terceira recomendação que eu trago é Mushishi. Apesar de serem duas temporadas com, respectivamente, 26 e 20 episódios,
Como cada episódio tem um aspecto de um conto, você até consegue assistir fora de ordem. A história é sobre o Ginkgo, um homem capaz de enxergar os Mushi. Eles são tipo uns insetos sobrenaturais. Assim, explicando de uma forma bem porca. Ele peregrina pelo mundo, buscando encontrar o equilíbrio entre o mundo visível e o invisível. A história mostra muito como os humanos devem viver em harmonia com o mundo ao seu redor e que tudo está relacionado entre si. Essa dualidade, inclusive, é artisticamente bem representada na alternância entre os desenhos de animação e elementos realistas. Assim como Mahou Tsukai e Tatsukuni, a atmosfera do anime te desliga um pouco do mundo, ao passo que ao mesmo tempo te faz refletir sobre ele. Por agir como um contador de histórias, o Ginkgo torna-se capaz de cativar sua atenção, mesmo que o anime basicamente só tenha ele como personagem fixo. Death Parade é a minha quinta recomendação e é um anime de 12 episódios. Fugindo à regra, esse anime não surgiu a partir de mangá ou de light novel, e sim de um curto de 25 minutos chamado Death Billiards. Ele é um daqueles animes que dão gosto de ver, porque cumpre o que propõe e ele termina fechadinho, sem uma ponta solta. Mas qualquer um que tenha visto a opening desavisada não esperava o plot do anime. Eu faço questão de deixar um trecho aqui para que quase ou todo mundo tenha essa primeira impressão. No universo de Death Parade, existem bares para onde as pessoas são enviadas após morrer, no qual são julgadas pelo respectivo bartender. Lá, as pessoas devem participar de jogos de morte, cujos resultados revelam segredos que levaram à sua situação presente e vai definir seu destino. Ou ele vai ser enviado para reencarnar na Terra, ou ele vai ser banido para o vazio. As histórias de cada personagem que é enviado aos bares revelam a essência dos seres humanos, tudo que a gente tem de mais puro e de mais podre. E paralelo a isso, o anime aborda uma questão existencial de um dos bartenders e de uma mulher misteriosa que ele vem a conhecer. Achou tudo muito misterioso? Que bom, porque era a intenção. Agora, vai lá assistir porque, sério, vale muito a pena. A recomendação número 6 é Yamishibai. 寄ってらっしゃい見てらっしゃい闇芝居の時間だよ Yamishibai tem 7 temporadas, com 13 episódios cada. Mas assim como Mushishi, você consegue assistir fora de ordem. E não é tão pesado quanto parece, porque cada episódio tem uma média de 4 minutos. Porque a ideia é passar contos, cultura japonesa. Ele não foi feito para você tomar um super jumpscare, você não vai ficar horrorizado, assustado. Até porque ele tem uma vibe mais infantil. A ideia dele é parecer com teatro, aqueles teatros de rua em que você conta as histórias. Cada episódio tem meio que uma lição de moral, ele não explicitamente vai contar, você vai ter que perceber sozinho, mas além de você conseguir aprender mais sobre a cultura japonesa, você aprende sobre questões de narrativa oriental, e de quebra é muito fácil de você aprender japonês, já que as falas são mais pausadas e as frases são mais simplificadas. そっと横に視線をやった彼女どうなったと思う Yamishibai é um pouco injustiçado porque muitas pessoas julgam o traçado e elas esquecem que a ideia é realmente se parecer com teatro. Então, não é como se o estúdio não soubesse fazer animes como os outros, mas não faria sentido você contar as histórias de Yamishibai com um traçado de anime que você costuma ver naturalmente. É muito mais interessante ele ter esse aspecto de ação com papel, porque ele lembra as pessoas contando história tradicionalmente. Então, assim, mesmo que você ache estranho o traçado, dê uma chance a Yamishibai. Eu recomendo, é divertido e não tem preconceito com traçado, porque traçados, eles denotam a intenção do autor. Minha última recomendação, e é a recomendação de número 7, é Gakkou no Kaidan, ou Histórias de Fantasmas. Esse anime é bem antiguinho, então várias pessoas podem ter assistido durante a infância, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele não tem o tamanho e reconhecimento que ele mereceria, e é por isso que ele tá aqui na lista. O plot, ele tem uma linguagem bem típica dos anos 90, assim, porque ele é episódico. A história é sobre uma menina de 11 anos chamada Satsuki, que volta pra cidade natal da mãe dela, e ela descobre que ela
Próximo à escola, existe um prédio abandonado. Só que esse prédio abandonado tem vários presos ali. Por conta de um incidente com o gato do irmão dela, logo no primeiro dia de aula, ela acaba encontrando outras crianças. Então, assim, cada episódio se trata sobre resolver algum caso envolvendo um fantasma. E eles vão se guiando a partir do diário que a mãe dela deixou. É como se Gakkou no Kaidan fosse, assim, a raiz, o que originou Supernatural Stranger Things. Uma coisa legal de se enfatizar sobre Gakkou no Kaidan é que quando eu era menor eu tinha visto o anime e eu achava que eu só tinha ficado assustada por conta da minha idade. Só que vendo mais tarde eu percebi que Gakkou no Kaidan aborda muitos temas pesados e é justamente por isso que a gente se assusta. Não era por ser uma criança facilmente influenciável. Então, assim, são só 20 episódios. Era pra ser 21. Só que o fantasma do último episódio, ele acabou fazendo com que esse episódio só fosse ao ar uma vez e o Japão baniu dali em diante, devido à associação ao lábio leporino. A história era sobre uma mulher que sofreu violência doméstica e com a agressão sofrida pelo marido, a boca dela ficou cortada. Daí vem a associação ao lábio leporino. E ela encontrava as pessoas na rua e perguntava se ela era bonita. De acordo com a resposta, ela ia definir o que ela ia fazer com a pessoa ou não. Então, assim, por ser só 20 episódios, é uma coisa bem tranquila de ver. É um tipo de programa que você consegue ver com pessoas de várias idades. E só pelo amor no Jaku, o gato, vocês já deveriam ver, vocês já iriam querer. Porque ele tinha um salém completamente sassy, assim, debochado. Enfim, eu pretendia colocar outros nomes aqui na lista, mas como eu não tô muito bem, isso ia tomar mais tempo pra gravação e edição e coisas assim, o vídeo talvez fosse ficar muito longo. Eu decidi só fazer menções honrosas a outros temas que são um pouquinho diferentes dessa vibe, então eu acabei separando. Um deles é Noragami, que é uma pegada fantasiosa sobre religião japonesa. Ele, infelizmente, tá meio que em ato por conta das autoras, uma questão de saúde. O segundo seria Castlevania. Castlevania tem, inclusive, na Netflix. Tá bem curtinho, coisa tipo 12 episódios. Se você não conhece o jogo, pelo menos o anime você deveria ver, porque a animação tá muito, muito boa. Tá divertida. Nos momentos em que ela tem que ser dramática, ela te toca. Yu Yu Hakusho, clássico. Inclusive, eu acho que ele tem muito menos fama do que vários clássicos. Eu só tenho isso a dizer, eu não quero nenhuma polêmica, mas qualquer pessoa deveria conhecer Yu Yu Hakusho. Falando em clássico, Sailor Moon seria outra menção honrosa que eu faria, que eu acho que é quase impossível alguém não conhecer Sailor Moon. Mas se você não conhece, ou se você viu quando era muito pequeno, e aí você fica, vale a pena ver de novo? Vale. Não é tipo Cavaleiro Zodíaco que você viu quando era criança e você achou o máximo, e se você ver agora você vai ficar completamente cringe. Não. Sailor Moon é maravilhoso, sempre foi. Sakura Card Captors também, então tá de boa, está safe. A outra menção rosa seria Madoka. Madoka também tem 12 episódios, assim, tem vários filmes, etc. Mas se você quiser só ver os episódios, também tá tranquilo. Surpreendentemente, tem bastante reflexão filosófica sobre a humanidade em Madoka. Ele tem um aspecto muito inocente, você acha que é só uma shoujo e que é uma coisa muito bobinha, mas, sério, vai vendo, vai até o final, você vai se surpreender. E também tem Little Witch Academia, que tanto Madoka quanto Little Witch e Castlevania, eles estão todos na Netflix disponíveis atualmente. Little Witch Academia é tipo Sailor Moon contra Harry Potter, é levezinho, tem muitas lições de vida, as mensagens de Little Witch Academia são sensacionais. Teoricamente, Little Witch Academia essa é minha última recomendação, porque eram 13 recomendações, afinal de contas, sexta-feira 13. Mas eu pus um bônus que não é anime, mas é uma HQ muito, muito maravilhosa. E ela merecia mais fama do que tem. Witch. Alguns podem ter visto Witch na Jetix e falam, ai, que desenho ruim, eu prefiro Winx. Mas sério, Witch dá de 10 a 0 em Winx, e Winx é pura farofa. Eu tenho que declarar isso. Guerra a Winx. Witch merece mais, Witch é maravilhosa. E é isto. Peraí, eu acho que eu tenho colarzinho. Enfim. Eu não achei o colar que eu queria mostrar o coração de Kandraka, que é uma bolinha de gude que eu tenho até hoje. Mas, por exemplo, tem várias outras coisas. Eu coloquei isso aqui no meu porquinho da Índia, que é o chapéu da Haylin, uma das personagens. Enfim, a HQ é maravilhosa. Leiam. E, por favor, se vocês assistirem um desses da lista, me deem um feedback, comentem aqui, digam o que vocês acharam. E é isso. Se você curtiu, curta.
E se você quiser ficar sabendo de mais vídeos como esse daqui, é só ficar acompanhando o canal, dar um subzinho. E é isso, beijinho, gente. Tchau, tchau.